Era só mais um dia na política brasileira. Lula tranquilo, equipe confiante, clima de vitória no ar. Até que tudo desmoronou de uma vez. O terror bateu na porta do Palácio do Planalto e dessa vez não tem como fingir que tá tudo sob controle. 4 ameaças cercando o governo por todos os lados e cada uma delas capaz de explodir a campanha de Lula antes mesmo de começar. A primeira se chama Lulinha. O filho do presidente, que era para ser discreto, virou a dor de cabeça mais escandalosa do Planalto. A cada dia que passa, aparece mais sujeira, mais esquema, mais dinheiro sem explicação. E agora, a sócia dele, a tal da Roberta Luxinger, foi pega pagando mesada para o chefe de gabinete do próprio Lula. O escândalo não tá mais batendo na porta, gente. Ele já entrou, sentou na sala e botou os pés em cima da mesa. A segunda preocupação é a inteligência artificial. Isso mesmo. Lula acredita que Flávio Bolsonaro e o PL vão usar tecnologia para fabricar mentiras contra ele na campanha. Engraçado que quando o PT reuniu influenciadores de esquerda, quando pagou bilhões para a imprensa, quando usou toda a máquina pública a favor deles, estava tudo certo. Mas agora que a direita pode ter as mesmas ferramentas, aí é golpe, aí é armação, aí é perigo para a democracia. A hipocrisia não tem limite. Terceira ameaça, Donald Trump. Segundo o PT, o presidente americano vai interferir nas eleições brasileiras. Mas quando foi Joe Biden mandando gente da CIA aqui para o Brasil? Quando foi a Vitória Nuland se reunindo com autoridades brasileiras? Quando foi o governo americano pressionando o TSE? Aí não tinha problema nenhum. Aí era cooperação internacional, parceria democrática. Agora que é Trump, virou interferência estrangeira. Detalhe, até agora Trump não fez nada. Ao contrário, mandou representantes para cá para discutir transparência nas urnas e o Itamaraty barrou todo mundo, negou visto, fechou a porta. Mas o medo continua porque, no fundo, eles sabem que perderam o apoio de Washington. E a quarta, pasmem, é o El Niño, o fenômeno climático. Isso mesmo, petista bota a culpa em qualquer coisa menos no ladrão que governa o país. Segundo eles, o El Niño vai prejudicar o agronegócio, derrubar produção, explodir o preço dos alimentos e ferrar Lula na reta final. Não tem nada a ver com inflação alta, com carga tributária esmagadora, com incompetência na gestão econômica. Não, a culpa é do clima. Sempre tem um bode expiatório, sempre tem alguém para carregar a cruz que é deles. Mas de todos esses medos, qual que é o pior? Lulinha, Trump ou inteligência artificial? Porque, convenhamos, El Niño nem entra na conta de verdade. O desespero mesmo está concentrado nesses três. E olha que interessante, quando vazou o áudio do Danilo Gentili contra Flávio Bolsonaro, a esquerda inteira bateu palma, espalhou nas redes, transformou em notícia nacional. Agora que a campanha de Flávio pode ter em mãos áudios comprometedores do Lulinha com a Roberta Luxinger, aí é crime, aí é vazamento ilegal, aí tem que investigar, punir, prender quem soltou. A defesa do Lulinha entrou em pânico tão grande que foi pressionar o Ministério da Justiça do governo Lula a agir. Querem que o ministro Welton César saia da posição de observador e interfira na Polícia Federal para proteger o filho do presidente. Não é exatamente isso que acusavam Bolsonaro de fazer? Interferir na PF para proteger Flávio da acusação de rachadinha? Na época gritavam como gazelas feridas, rasgavam as vestes, falavam em ditadura, em estado policial, em fim da democracia. Agora que é o Lulinha no olho do furacão, interferência virou legítima defesa, hipocrisia pura. E tem mais. Professor da Fundação Getúlio Vargas já se manifestou dizendo que o caso Lulinha é de profunda gravidade. Não é escândalo pequeno, não é fofoca de rede social, é investigação séria envolvendo tráfico de influência, suspeita de corrupção, pagamentos milionários sem explicação. A Polícia Federal montou toda uma operação e o ministro André Mendonça está tocando o caso com pulso firme. Tanto que a própria PF tentou tirar a relatoria das mãos dele e esperou o plantão de Alexandre de Moraes no Supremo para pedir novo sorteio do caso. Uma manobra vergonhosa que o ex-juiz Adriano Soares da Costa classificou como nociva e suspeita, mas por obra divina os inquéritos continuaram com Mendonça e agora a giripoca vai piar pro lado do Lulinha. Roberta Luxinger, a lobista amiga do filho do presidente, entrou em desespero total e trocou de advogado. Saiu o Bruno Salles e entrou Roberto Podival, um dos mais caros do Brasil. Quando alguém troca defesa correndo desse jeito é porque o buraco é mais embaixo.
Ela responde por pagamentos suspeitos ao Marcola, ex-assessor de Lula, e está ligada ao escândalo do careca do INSS, aquele mesmo que desviou milhões de aposentados e velhinhos. 40 visitas fora da agenda a órgãos do governo, contratos de 86 milhões de reais, reuniões com ministros, incluindo Wellington Dias do Bolsa Família. Tudo muito bem costurado, tudo muito bem arrumado. E o Lulinha, no meio dessa trama toda, Flávio Bolsonaro não perdeu tempo e detonou. Postou o vídeo dizendo que o dinheiro sujo do esquema que roubou os velhinhos do INSS parece ter chegado no gabinete de Lula. A lobista que bancou viagem de luxo para o Lulinha fez pagamentos ao chefe de gabinete do presidente. As perguntas são óbvias. Por que ele recebeu? De onde veio o dinheiro? É dinheiro de aposentado? E por que Lula e o PT barraram a CPM do INSS? Coincidência? Só se você acredita em Papai Noel. Quem não deve não teme, dizem por aí. Se o Lulinha é o Ronaldinho dos negócios, se tudo foi feito de forma lícita como o pai garante, por que o desespero? Deixa o áudio vazar, deixa o povo brasileiro ouvir as conversas, mas não tem que pressionar o Ministério da Justiça, tem que acionar a Corregedoria da Polícia Federal, tem que descobrir quem vazou, tem que silenciar antes que estoure de vez. Esse é o comportamento de gente inocente? Nos bastidores do governo, o clima é de pânico. Tem gente apostando em prisão do Lulinha. Depois dos últimos escândalos, a possibilidade deixou de ser absurda e virou comentário sério dentro do próprio Planalto. E se o filho cair, Lula cai junto. Não tem como separar. E enquanto o governo afunda nesse pântano de corrupção, chega mais uma bomba. Acabou de ser protocolado pedido de prisão contra Jacques Wagner, aliado histórico de Lula, senador da República e peça central da máfia do Banco Master na Bahia. O pré-candidato a deputado federal, Leandro de Jesus, entrou com petição no Supremo pedindo ao ministro André Mendonça a prisão preventiva de Wagner. O motivo: grave interferência nas investigações. Dezenas de ligações com outros investigados, tentativa de venda de terreno suspeito e crescimento inexplicável do patrimônio exatamente no período da máfia do Banco Master. Se a prisão não for concedida, o pedido pede no mínimo tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar e proibição de contato entre investigados. A situação extrapolou. Jacques Wagner, junto com Rui Costa e o governador Jerônimo Rodrigues, são apontados como responsáveis pelo nascimento e fortalecimento dessa máfia que prejudicou milhares de baianos e brasileiros. O galego Tuchuca tem que ser tirado de circulação urgente. Mas nem tudo é desgraça. Tem notícia boa também. O P, ele vai anunciar que o deputado federal Carlos Jorge será candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Numa reviravolta de última hora, Márcio Canella desistiu de concorrer ao Senado e vai tentar voltar à Assembleia Legislativa como deputado estadual. Com isso, a vaga ficou livre e o nome escolhido foi Jordi, um dos guerreiros mais ativos da oposição dentro do Congresso Nacional, combativo, articulado, firme nas posições. Se ele for mesmo confirmado, a disputa no Rio promete esquentar. Lula acordou achando que era só manter o passo, seguir o roteiro, repetir a fórmula de sempre, mas a realidade bateu na porta. Lulinha, afundado em escândalo, aliados sendo investigados, pedidos de prisão pipocando, áudios comprometedores prestes a vazar e a campanha ainda nem começou oficialmente. O clima de vitória certa evaporou. Agora é sobrevivência. E a pergunta que fica é: qual dessas ameaças vai derrubar Lula primeiro?